Olá! Hoje vamos mergulhar numa fonte bíblica bem importante, a Carta aos Colossenses, escrita pelo apóstolo Paulo junto com Timóteo e foi enviada para a comunidade cristã lá em Colossos. Exato. Uma cidade que ficava na Ásia Menor, hoje Turquia. E parece que a situação lá estava, assim, um pouco delicada. Paulo recebeu notícias, parece que por meio de Epáfras, de que estavam rolando umas influências meio estranhas. Sabe, misturando a fé com outras filosofias, doutrinas que acabavam desviando do foco principal. Isso. Epáfras, que provavelmente fundou a igreja lá, foi quem alertou Paulo. Então, nossa ideia aqui é desvendar os conselhos de Paulo, tentar entender a argumentação dele, principalmente sobre a centralidade de Cristo e como isso deveria impactar a vida prática deles, né? Vamos lá. O pano de fundo é justamente esse conflito, essa tensão. Como é que se mantém uma fé autêntica, centrada em Cristo, quando se está cercado pelo que o próprio Paulo chama de filosofias e vãs sutilezas? É um alerta bem atual, na verdade. Com certeza. Bom, a carta começa com as saudações, o que é típico de Paulo, e logo depois vem uma oração bem poderosa. Ali no capítulo 1, ele agradece a Deus pela fé e pelo amor dos colossenses. Que ele diz serem frutos da esperança que eles tinham no Evangelho, aquilo que ouviram do Epáfras. Isso! E ele pede que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria espiritual, para poderem viver de um jeito que agrade ao Senhor e dê frutos. E olha, logo nesse início, ele já estabelece um ponto crucial, uma mudança radical que eles viveram. Ele fala de serem resgatados, libertados do poder da escuridão e transportados para o reino do seu Filho amado. Uma imagem forte essa, né? Muito forte. E nesse reino, ele diz, é onde se encontra a redenção, o perdão dos pecados. Essa ideia de transferência de reinos, de condição, é a base para tudo que ele vai desenvolver depois. E o que vem depois é o que muita gente considera o coração teológico da carta, né? Aquela seção que fala da primazia, da supremacia de Cristo. Vai do capítulo 1, verso 15, até o capítulo 2, verso 3. Uma das passagens mais elevadas sobre quem é Cristo no Novo Testamento. Ele é apresentado como a imagem do Deus invisível, o primeiro sobre toda a criação. Quer dizer, superior a tudo. Exatamente. O texto afirma que tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, foi criado por meio dele e para ele. Ele não é só o agente da criação, mas o objetivo dela e quem a sustenta. E tem mais, né? Ele é a cabeça da igreja. Isso, a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, para ter a primazia em tudo. E o ponto culminante, nele habita toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude, isso é chave, né? Contra qualquer ideia que diminuísse Cristo. Precisamente. E essa plenitude que habita nele foi o meio pelo qual Deus reconciliou consigo todas as coisas, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz. Cristo é o tal mistério que esteve oculto, mas agora foi revelado. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ok, então, diante dessa grandeza toda de Cristo, Paulo começa a argumentar sobre a liberdade que os cristãos têm nele, certo? Ele usa essa supremacia para combater aquelas regras e filosofias que estavam tentando impor lá em Colossos. Isso fica bem claro ali no capítulo 2. Exatamente. Ele adverte: cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs baseadas em tradição humana ou nos princípios elementares deste mundo. O que seriam esses princípios elementares? Espíritos, ideias básicas? Há um debate aí, mas provavelmente se refere a uma visão de mundo que incluía forças ou espíritos intermediários que supostamente governavam o cosmos, ou talvez regras ascéticas muito básicas. Paulo contrapõe: não precisam disso, porque em Cristo mora corporalmente toda a plenitude da divindade. E vocês, por estarem unidos a Ele, também estão plenos. Não falta nada. E ele usa umas figuras interessantes, tipo a circuncisão feita por Cristo, não humana, e o batismo com um sepultamento e ressurreição com Ele. O que isso significa na prática para eles? Significa uma ruptura radical com o passado.
A circuncisão de Cristo é o despojar-se da natureza pecaminosa, da carne. O batismo simboliza morrer para essa vida antiga e ressuscitar para uma nova vida com Cristo. E a questão da dívida, ele fala disso também. Sim, a conta das nossas transgressões, que era contra nós por causa das exigências da lei, foi cancelada, pregada na cruz. Ali, Cristo desarmou os poderes e autoridades espirituais, triunfando sobre eles publicamente. Então a consequência lógica é liberdade. total. Por isso Paulo diz: ninguém tem o direito de julgar vocês por causa do que comem ou bebem, ou em relação a dias de festa, luas novas ou sábados. Por quê? Porque tudo isso era apenas uma sombra das coisas que haviam de vir. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Ele também adverte contra uma falsa humildade e a adoração de anjos, ou ficar se baseando em visões. Coisas que talvez estivessem acontecendo lá. Provavelmente. Ele diz que essas práticas podem ter aparência de sabedoria, mas não têm valor real para conter os desejos da carne. São preceitos e doutrinas humanas. Entendido. Se Cristo é supremo e suficiente, então a vida de quem crê nele tem que ser diferente. Como a carta descreve essa nova maneira de viver, ali do capítulo 3 até o 4? A lógica é bem direta. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas que são da terra. Ou seja, uma mudança de foco total? Total. Isso significa fazer morrer o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. E também abandonar a ira, a indignação, a maldade, a calúnia, a linguagem obscena e a mentira. É preciso se despir do velho homem com suas práticas. E no lugar disso, se vestir do novo homem. Qual é essa roupa nova que ele menciona? Ele fala de se revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportar uns aos outros, perdoar as queixas que tiverem uns contra os outros. Assim como o Senhor perdoou, perdoem também. E tem algo que une tudo isso, né? Sim, acima de tudo, o amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo deve ser o árbitro nos corações. E a palavra de Cristo deve habitar ricamente entre eles, ensinando e aconselhando uns aos outros com toda a sabedoria, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. E isso desce para o nível bem prático dos relacionamentos, né? Com certeza. Paulo dá instruções específicas para esposas e maridos, filhos e pais, escravos e senhores. O interessante é que, embora ele use as estruturas sociais da época, a motivação que ele pede é radicalmente nova. Fazer tudo de coração, como se fosse para o Senhor e não para homens. Isso muda tudo. Muda a perspectiva. E ele ainda aconselha sobre como agir com sabedoria e graça com os de fora da comunidade de fé. Para terminar, a carta tem aquelas saudações finais, bem pessoais, no final do capítulo 4. Ele menciona vários nomes: Tíquico, Onésimo. Sim, Tíquico levaria a carta. Onésimo, que era o escravo fugitivo da carta a Filemon, também era de Colossos e estava voltando com Tíquico. Aparecem Marcos, primo de Barnabé, Epáfras, o fundador da igreja, que estava preso com Paulo, Lucas, o médico amado, Demas. Mostra uma rede de apoio, né? Uma comunidade bem conectada. Exato. Mostra o cuidado mútuo entre as igrejas e os colaboradores de Paulo. E tem aquele toque final muito pessoal e comovente, que Paulo adiciona do próprio punho. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Um lembrete poderoso do contexto em que ele escrevia. Bom, resumindo então, a carta aos Colossenses é uma defesa muito forte da suficiência total e da supremacia absoluta de Cristo contra qualquer ensino que tente diminuir quem ele é ou o que ele fez. Exato. E essa fé, essa compreensão de quem é Cristo, deve levar a uma transformação radical na maneira de viver, de pensar e de se relacionar com Deus e com as pessoas. Fica bem claro. E talvez, para a gente pensar um pouco, se Paulo estava tão preocupado com as filosofias e vãs sutilezas daquele tempo, como será que essa mensagem sobre a centralidade absoluta de Cristo continua sendo relevante hoje?
como ela nos ajuda a navegar pelas ideias e valores do nosso próprio tempo, a discernir o que é sólido e o que é só barulho passageiro. Uma ótima pergunta para encerrar nossa conversa.